Noite, seja bem-vindo a mais um Plantão Imobiliário. O tema de hoje é um tema muito curioso e de muitas discussões na área da engenharia, arquitetura e na advocacia também. Por isso, eu trouxe aqui justamente um time de engenheiras especialistas nessa área, para trazerem a visão técnica de alguém que acompanha justamente a patologia das construções. E o que seria essa patologia para quem está iniciando aqui, querendo entender como funciona isso? É simplesmente todos aqueles problemas que acontecem na obra, na construção, e que fica ali atrapalhando a habitação da pessoa. Então é uma fissura, uma infiltração, problema no telhado, a questão do entupimento, enfim, de uma forma geral, eu estou simplificando aqui, porque são coisas que a advocacia acaba atuando, principalmente por conta exatamente das discussões de responsabilidade. Por isso que eu vou trazer aqui também algumas questões sobre a responsabilidade jurídica, toda essa discussão dentro da locação na obra e também na parte da construção, como que funciona, quem que é o responsável, quem não é, como se discute isso. Então eu trouxe 3 engenheiras aqui, elas já estão ao vivo, que é a Aline Marques, a Priscila Rosa e a Tatiana Moraes. As 3 são engenheiras civis com complementações diferentes. Então elas vão trazer um pouquinho mais dos detalhes da vida, do dia a dia, do cotidiano delas, que é justamente essa verificação dessas doenças, né, desses problemas que acontecem na construção. Vamos embora. Primeiro, eu queria agradecer a disponibilidade de todas, da equipe de engenheiros que está ao vivo aqui agora, para a gente conversar um pouquinho sobre patologia das construções. Eu já trouxe um pouquinho que vocês são engenheiras, né, formadas, engenheiras civis, inclusive, essa especialidade importante, porque a gente tem muita engenharia. E eu queria que, de início, vocês complementassem a qualificação de vocês e falassem como que chegaram à engenharia civil, né? Porque se engenharia tem um mundo de atuação, imagina as outras profissões também são relacionadas à construção. Então, eu vou fazer uma ordem aqui, já que a gente não consegue se ouvir e se ver para sinalizar, e aos poucos a gente vai se cumprimentando. Primeiramente, Aline, se você puder iniciar agora essa rodada. Então, vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. Galera que está aí, Galícia, um beijo para você, bom te ver por aqui. Então, tem uma galera bem conhecida aqui, tem outras que eu não conheço. Então, meu nome é Aline Marques, sou engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, mestra em engenharia ambiental, perita do TJ-RJ, e algumas pessoas que me conhecem antes da engenharia, né, eu sempre trabalhei com gestão de pessoas, sou técnica em segurança do trabalho também, e tem uma outra vertente pelas artes, então eu sou professora de dança também. E o que me levou para a engenharia? Na verdade, a engenharia me levou por conta da segurança no trabalho, e eu queria fazer engenharia de segurança, mas para fazer engenharia de segurança eu precisava fazer uma outra engenharia primeiro. E aí, aquela pesquisa de o que eu posso atuar em casa, porque eu sou mãe, né? Então era toda uma logística de trabalho. Então, como que eu posso continuar trabalhando em home office? Eu tenho uma empresa já há 14 anos, então eu atuo em home office durante esses 14 anos. Eu queria continuar. Então, a engenharia civil foi a engenharia que me deu um leque de opções de trabalho maior, né? Apesar de eu comecei na engenharia ambiental e no 4º período eu troquei para engenharia civil. Mas foi a minha melhor opção. A grade da civil me assustou um pouco, porque realmente é uma grade bem puxada, bem difícil, e eu sempre falei que eu sou uma pessoa de humanas, que me arrisquei nas exatas e me apaixonei. Então, foi aí que eu dei continuidade da engenharia, e assim que eu me formei, eu sabia que eu já queria trabalhar com perícia. Só que aqui para o Rio, a gente precisa de 2 anos de formada. Então, o que eu pensei? Durante esses 2 anos, eu me preparo, eu estudo bastante, porque quando eu fizer o curso para perícia e me inscrever no TJ, eu já estou preparada. Então, foi aí que eu descobri engenharia diagnóstica. E foi uma outra vertente da engenharia que realmente eu me encontrei.
e é onde eu mais atuo. Então, atuo com perícias, assistência técnica, inspeção, vistoria, e as obras eu deixo aí para o meu parceiro de trabalho, que é o Morgan. E a Tati também é uma outra parceira de trabalho que atua com a regularização quando a gente precisa. Então, a gente começa a agregar vários outros parceiros para os nossos trabalhos e o trabalho fica muito bom. A gente não trabalha sozinho, porque falam que o trabalho do engenheiro é muito solitário, mas cada vez que a gente trabalha com mais pessoas, a gente vê que o nosso trabalho melhora e a gente entrega um trabalho de qualidade para o nosso cliente. Muito bacana ouvir você, Aline, a sua trajetória, sobre essa transição, sobre essa questão de tentar descobrir qual era a faculdade melhor, né? Porque acho que todo mundo chega nesse momento de entender a grade e ver qual o rojão que vai vir dentro da grade para tentar selecionar um pouquinho melhor. Isso é muito bacana de ouvir. Se fosse pela grade, eu iria para engenharia de produção, que é o que eu gosto muito. Mas, pelo leque de opções para trabalhar em casa, por estratégia mesmo, eu optei pela civil. E eu não me arrependo, foi minha melhor opção. Muito bacana. Uma curiosidade que eu quero trazer para vocês aqui, que acho que eu já trouxe em outra live, quando eu estava conversando com outras pessoas, engenharia ambiental era uma das minhas opções na época do vestibular. Para vocês verem como a gente é muito disciplinar, né? Não quer dizer que eu não estou agora quase que esse pezinho aí na regularização de imóveis rurais, mas foi quase uma questão de analisar a grade mesmo. Engenharia, não sei se vai dar muito certo, vou para o outro caminho e depois vejo se vai encaixar e vai fluir de uma forma geral. Sim, então, aí você foi para o outro caminho e deu as mãos para a engenharia, né? Adiantou nada. Esse é o ponto. Fui para o outro caminho e voltei para o ponto inicial, quase, na época do vestibular. Isso que é legal a gente ver aqui dentro do imobiliário, a gente tem essa multidisciplinariedade, né? Que ninguém trabalha totalmente sozinho. E quem trabalha totalmente sozinho está fazendo alguma coisa errada, tem alguma falha, tem alguma coisa para aperfeiçoar, para trazer os outros profissionais também de alguma forma. Tati, consegue me ouvir? Consigo. Quer passar a bola agora para falar um pouquinho sobre você? Posso sim, falo sim. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Conheço alguns que estavam aqui mandando mensagem, outros também não conheço. O Morgan brincando que eu enxergo, tô enxergando vocês, estou sem óculos. Mas tá dando para ver. Então, como começou minha escolha na engenharia? Eu vim do ramo offshore, sou técnica de mecatrônica e comecei a trabalhar realmente voltado para essa área. E com isso, eu me encaixei na engenharia de petróleo. Tentei engenharia de petróleo um semestre, não deu certo. Engenharia mecânica, não deu certo. Não me encontrei. Foi aonde eu falei, não, vou tentar engenharia civil. Com isso, eu me inscrevi na área de engenharia civil. Vim passando ali na FATEC, aqui em Macaé, ali perto do shopping. Ia no Pai Estácio, que antigamente a Estácio era ali por perto. Vim na FATEC um curso de TED de edificações que ia começar no mês seguinte, só que tinha que fazer uma prova. Falei, vou me inscrever. Tô indo para engenharia civil, vou fazer um técnico. Passei. Conciliei 2 anos o técnico com a faculdade, não sei como. Eu ainda não sei como eu consegui conciliar os dois, mas fiz os dois ao mesmo tempo. E com isso, continuei trabalhando no ramo offshore, porém, depois que eu me formei, eu estava vendo a área, né? Mais ou menos veio a crise, offshore, tudo. Eu falei, vou agora, realmente, já estava na metade da faculdade e apaixonei pela área da engenharia civil. Falei, tem que fazer alguma coisa. E eu não conseguia. Me desvincular do petróleo, a não ser sair totalmente. Foi onde eu tive a virada de chave, que eu falo, e mudei. Dei um passo para trás, na verdade. Voltei a ser estagiária, onde eu trabalhava embarcada. Ganhava lá, que antigamente embarcado faturava bem. Era técnica. Trabalhava na área da Petrobras, empresa multinacional. Recuei. Voltei e virei estagiária na área de orçamento. Que foi onde eu entrei na área, de fato, na área da engenharia civil, que foi com orçamentação. Eu fazia orçamento para a Petrobras. E isso foi uns 4 anos da minha vida trabalhando voltado realmente para orçamentação de obra.
E com isso, a faculdade, aí nesse meio tempo você vai conhecendo as áreas da faculdade. Porque na faculdade, infelizmente, a gente tem um mundo que fala, vou terminar, vou ganhar meus 10 mil, 15 mil reais, todo mundo vai me contratar. Mentira, não é assim que acontece. Você não é contratado imediato, ou você vem trabalhando já numa empresa e você pode ser que depois da faculdade você vai ser promovido, dependendo do seu desempenho, mas não é mágica. Porque, infelizmente, é jogado como uma mágica pra gente. Você sai da faculdade, é aquela ilusão, e não é bem assim que acontece. E com isso eu conheci a área de orçamentação, conhecia também a área de obra, que não era pra mim, que aí eu fui vendo, nossa, eu fui riscando, eu falei, gente, o que eu vou fazer então? Comecei a riscar um monte de área da faculdade, que eu falei, eu não me identifico muito com essas áreas para trabalhar. Eu falei, eu preciso de uma área que eu não podia sair do CLT imediato, mas que eu conseguia trabalhar junto com o CLT. Foi aonde eu encontrei a regularização de imóveis. E com isso eu vim conciliando CLT e empreender durante 4 anos. Comecei na época que eu ainda estava na faculdade, estudando, especializando, me formei. Eu já tinha cliente na área, já comecei a pegar trabalho. E com isso foi a regularização, que aí eu comecei a trabalhar em paralelo. De manhã, trabalhava na área no CLT, em orçamentação. E na parte da noite, trabalhava na regularização de imóveis. Até que então, que aí, na regularização de imóveis, tem a área que precisa da patologia, que você tem que identificar. Porque muitas vezes no comércio, porque eu acabei me especializando tanto na área residencial, comercial, da regularização, e pedem laudo de estabilidade, laudo de como é que está a residência. E com isso eu acabei entrando também na área da engenharia diagnóstica. E foi onde eu também gostei bastante, o olhinho brilhou. Fui estudar, comecei a estudar a área da patologia, já fiz cursos, fiz pós agora, que eu comecei também na de segurança, por causa da parte de comércio. E com isso, eu fui me identificando. Aí comecei na parte de laudo, na parte de vistoria, em paralelo com a regularização, porque precisa. Porque quando você tem um imóvel comercial, eles pedem a vistoria. E querendo ou não, acaba se interlaçando. Aí acabei descobrindo essa tal engenharia diagnóstica, essa patologia, o que fazer? Porque alguém te contrata para fazer uma vistoria para ver um imóvel, aí você vê, ó, por causa desse problema, dependendo do tipo de fissura, do diagnóstico que você fizer ali, você não consegue regularizar. Tem que arrumar primeiro. Até isso implica. E na maioria das vezes, nos casos, muita gente não acha que, estando com algum problema físico à estrutura, você vai conseguir regularizar de qualquer jeito. E isso também implica na regularização. Então, foi aonde eu acabei conciliando. Saí agora total do CLT, estou totalmente empreendendo no ramo de regularização com a parte de vistoria, de laudo, contemplando essa parte realmente de patologia. Faço bastante parceria com a Aline, chama para regularizar. Faço de Aline Morgan, obra é Morgan. E eu também não pego, é um dos parceiros que eu faço. É uma área que eu não me identifiquei, que dá dor de cabeça, mas eu falei, não, eu prefiro da parte burocrática, que é onde que eu acho que você consegue realmente que o conhecimento, você consegue estar movimentando, tá indo. Isso é uma parte que eu vi que na faculdade você não vê regularização, você não sabe que existe. Patologia, engenharia diagnóstica, você também não vê isso, você vê por superficial de algum problema. E é uma das áreas que você consegue atuar atuar começando sozinha, porque tem área, querendo ou não, que você não começa. Você tem que ter realmente algum suporte, o que indica para você começar, para você entrar no mercado de trabalho. E essas áreas você consegue começar sozinha. Vai fazendo parceria, vai fazendo contato. E eu acho que a parceria ajuda bastante. E foi assim, nesse mundo, assim, nesse universo dessa história, que eu realmente conheci a engenharia diagnóstica. E estou trabalhando com ela até hoje. Amei você trazer um pouquinho sobre essa transição. Porque tem gente que acha que é assim, né? Acabou a faculdade, peguei a danada da carteira, seja do CREA, seja da OAB, seja de qualquer profissão, e já vou estar atuando com o escritório pronto, etc. Gente, não é assim, é uma construção. Foi isso que elas estão trazendo aqui. Você entende a área, depois que entende a área, vê como funciona na prática, da prática você vê como vai funcionar na prática, você ter segurança e 100% investir naquela área. Porque não tem como você investir numa caixinha sem você conhecer.
E ela foi muito legal você trazer isso, que, caramba, a faculdade não tinha patologia. Para mim foi a mesma coisa, na faculdade não tinha uma área específica de imobiliário. Ainda mais de regularização, que é um subproduto dentro de imobiliário. Então é muito bacana você trazer isso da realidade, né? Esse paralelo da faculdade e a prática da engenharia, porque quem está aqui ouvindo, né, pode ser que conheça a patologia, pode ser que não conheça a engenharia, não conheça, Exatamente. e consiga entender um pouquinho de como funciona de uma forma geral. Priscila, você está por aí? Tô sim. Tô aqui só ouvindo as minhas colegas de trabalho. Sobrou pra você agora se apresentar. A minha história não é muito diferente das meninas, né? Achei interessante que tiveram vários momentos da vida delas que conciliaram com a minha história também. Então vou procurar ser breve. A minha opção inicial era a arquitetura. E como eu tinha, né, que trabalhar e tinha acabado de ser... Deixa eu só tirar aqui, tem gente ligando. Pois é. Então, o que eu fiz, né? Eu fiz um curso técnico, eu sempre gostei muito da parte investigativa, desde cedo, assim, desde adolescente, mas eu nem imaginava que existia essa questão, essa área de patologia das estruturas, patologia, aliás, da construção civil, eu não imaginava, né, que existia, e gostava também um pouco da direção das artes, ou seja, das artes no método de criar projetos, né, de dimensionamento mesmo. Então eu pensei, vou fazer arquitetura, que, né, vou talvez aí seguir um ramo bacana, legal, é uma coisa que eu gosto. E aí eu não consegui logo de cara, aliás, eu não consegui logo de cara entrar no técnico, aí entrei no segundo ano, né, no próximo ano. E eu fiz o técnico de edificações da FAITEC, lá no Ferreira Viana, na General Canabarro. E eu não sei se vocês fizeram lá, mas eu iniciei lá e me dava muito bem em desenho. Depois me identifiquei muito também na parte onde tinham as matérias relacionadas à construção civil, metodologia construtiva. Então aquilo ali também me encheu os olhos, caramba. E aí quando terminei o técnico, eu entrei na Defensoria Pública estagiando. Foi um estágio que eu consegui lá e depois lá dentro eu fiz uma prova para nomeação cargo de confiança, era algo básico, não é carreira nem nada. E fiquei por lá nos meus longos anos, lá nos meus primeiros anos, para uma experiência maior de projetos, né? E tive também bastante experiência em uso capião, a parte de regularização feita pela Defensoria Pública. Lá tem um setor de engenheiros, não sei se existe ainda hoje, tá? Isso já faz muito tempo, desde 2006, 2007. E a área de perícias também tem, eles dão essa assistência também, então lá também tem peritos. E eu atuava como assistente de perícia da engenheira lá no local, né? A engenheira residente, que era a coordenadora. Aí, nesse interim, eu consegui uma bolsa, né, de 100% para uma faculdade. E eu entrei nessa faculdade, eu pensei, poxa, tinha passado na UF, mas a UF é o dia inteiro em Niterói. O que eu faço? Particular ou pública? E é aquela dúvida, né? Poxa, tem que trabalhar. Então, escolhi fazer a faculdade mesmo particular, com bolsa, né? Ainda bem. E eu consegui fazer ali, galgar um pouco do meu caminho. O que eu fiz? Eu sempre quis entrar de cara na obra, para aprender obra. E ninguém dava estágio naquela época para as mulheres. Era muito difícil alguém dar um estágio para uma menina, assim, praticamente, né? De 17, 18 anos. Era difícil. Então, eu entrei na defensoria, peguei aquela experiência ali que era o suficiente. Eu falei assim, pronto, agora vou mudar um pouco. Aí fui para obra. Fui para um estágio, troquei minha nomeação por um estágio, bem kamikaze, né? E fui. Peguei experiência, um pouco da experiência lá, aí daqui a pouco me chamaram para trabalhar como técnica numa construtora dentro da ThyssenKrupp. Fui. Aí só na mesma empresa trabalhei em 3 obras, isso foi muito bacana, tudo obra de arte, pavimentação, drenagem. Aí, nossa, gente, foi uma... Aprendi bastante sobre
a parte de qualidade e segurança do trabalho, toda essa questão acabava que linkava, gestão de resíduos, você acaba aprendendo bastante coisa. E lá também nós tratávamos das manifestações patológicas que apareciam nos canais de drenagem. Por quê? Porque nós tínhamos que fazer um controle de fazer com que a execução saísse certo para que o nosso trabalho fosse medido. E aí a empresa recebesse. Então nós tínhamos que fazer toda uma... sabe, um pente fino mesmo na execução dos nossos serviços. E aí nós já fazemos isso com antecedência para que quando os fiscais da ThyssenKrupp viessem e desse o ok nos nossos serviços e saísse tudo bom. E aí fui galgando esse caminho, né? E depois fui para uma obra da Gerdau, por exemplo, lá da Estrada do Pedregoso, desde o primeiro dia de obra lá até o final dela, terminando a obra, foi muito prazeroso. E após ali, entrei, né, como engenheira civil mesmo, na empresa, depois na Tepre Engenharia, no qual eu passei a amar mais ainda a engenharia diagnóstica, e vou dizer por quê. Vou procurar ser breve. Essa empresa, foi exatamente... ela trata, né, ela cuida sobre esses assuntos. Ela ajuda nesse ramo, exatamente nesse ramo, né, recuperação, reforço estrutural. E aí, eu comecei a trabalhar lá e tomar muito gosto dessa área, né, de laudos e tudo, e peguei uma experiência muito bacana mesmo. Tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, de pegar projetos do Bruno Contarini, que fez a Ponte de Niterói, por exemplo. Sérgio Abunaman, que depois foi meu professor na especialidade na PUC, ele trabalhava lá, às vezes, entregando os laudos dele, junto com a empresa que eu trabalhava. Então, tipo assim, teve um corpo técnico muito bacana, escritórios grandes como o Sérgio Brasil, dentre outros mais. Aquela experiência, eu pensei assim, gente, eu tô amando essa parte de recuperação estrutural, essa parte de engenharia diagnóstica, né? E então, ali eu pensei assim, poxa, eu vou vou seguir mais ainda para esse ramo. E na faculdade, um pouco antes disso, eu tive as matérias de recuperação estrutural. Lá não tinha engenharia diagnóstica, mas na faculdade que eu fiz, teve 2 períodos que tiveram a matéria recuperação estrutural. E isso foi muito bom, porque eu me identifiquei ainda mais e a minha professora foi me dando dicas, a Cristina Junger, né? Eu não sei se ela está ouvindo essa live, eu até mandei para ela. E ela foi me direcionando ainda mais e me indicando, olha, o caminho é esse, você faz isso e tá. E foi onde eu depois fiz a especialização na PUC. Então foi uma coisa muito bacana, dentre outras especializações também dentro da engenharia diagnóstica, porque é um leque muito amplo. E foi quando depois, né, essa questão de crise e tudo, a empresa lá deu uma caidazinha, bem bacaninha, né, infelizmente, né, como todas as empresas no Brasil. Aí eu falei assim, vou empreender nessa área. É o que eu sei, é o que eu gosto, eu vou seguir aí, já me deram a direção, então eu vou seguir isso. E aí fui kamikaze de novo. Comecei a atuar, né, em pequenos serviços e tal, e o pessoal começou a me indicar. E hoje em dia praticamente tá tudo sendo por indicação, assim, o pessoal acaba que, como deve acontecer também com as meninas, então isso é muito legal, uma área muito boa. Eu penso o seguinte, todo o Rio de Janeiro, ele basicamente já está construído. O que vai restar depois da área da engenharia civil? Então, é exatamente a área da engenharia diagnóstica, é inspeção, essa parte toda de vistoria. Porque se está tudo construído, agora o que temos que fazer é manter, fazer manutenções preventivas, corretivas e por aí vai. Então essa é a área que eu acredito, assim, estou dando aí um bizu bastante legal para quem é da área que está assistindo. E só dando uma pausa aqui, um alô aí para o Cristiano, que é perito judicial também, é um colega de trabalho. A advogada Miriam também está nos assistindo, é muito legal. Então, assim, alguns síndicos também, que inclusive são clientes que gostam bastante dessa questão. E, assim, basicamente, gente, o Brasil vai ser isso. Tá tudo, basicamente no Rio de Janeiro está construído. Então, o que vai restar é nós fazermos o nosso trabalho de identificar os problemas que vão vindo e, claro, mudar a mentalidade, né, do povo, ajudar a conscientizar, a fazer essa parte de inspeções prediais através da engenharia diagnóstica. E é isso. Sim.
Esse parâmetro que você trouxe ao final, né, até uma análise de mercado de uma forma geral, pensando nos serviços que podem vir a ter, é muito interessante, porque aqui do meu lado até da advocacia, né, trazendo esse parâmetro antes da gente seguir para a próxima pergunta. Na última semana, eu diria assim, esse mês, virou mês de dezembro, apareceram muitos clientes com problemas de multas por conta de questões de falta de manutenção predial. E tem muita gente que não sabe sobre essa questão da autovistoria, da manutenção predial, que alguns prédios têm essa obrigatoriedade, enfim, tem critérios específicos. E estão surgindo multas aqui no Rio de Janeiro relacionadas a isso. E também, trazendo até um outro viés aqui, sobre a regularização de INSS de obras. Sim. Muita gente não sabe que quando você constrói, tem uma licença de obra, tem um ABIP, precisa verificar a questão do INSS de obras na Receita Federal. E tá rolando a balde, gente. Tem muita gente que foi notificada no Rio e no Brasil sobre isso. Então, trazendo essas duas questões aqui, porque foram elementos que apareceram para mim, assim, tudo de uma vez só, nessa última semana, desses pontos de, caramba, multas administrativas, débitos, enfim, por conta dessa falta de organização em relação a isso. Isso já é um reflexo de irregularidade de tudo em relação ao imóvel. Então, a Tati aqui também trabalha com essa parte de regularização de imóvel, da documentação, mas, já trazendo um parâmetro para a próxima pergunta, na minha prática eu vejo que além disso, a irregularidade é justamente sobre essa falta de entender o que é o patrimônio e como mantê-lo. E aí a gente consegue entrar cada vez mais na parte da patologia. Por quê? Trazendo até nessa questão do viés jurídico. As pessoas não acompanham o patrimônio. Comprou, às vezes compra pela LX, comprou pela internet, por contrato de gaveta, guarda, não faz escritura, não faz o registro, não acompanha como que está esse imóvel, não fez avaliação, não fez nenhum outro procedimento, e aí, às vezes, essa pessoa herda um problema que ela nem sabe. E aí, um problema que eu estou falando aqui é da construção tá irregular, tá algum tipo de problema ali específico na construção, por ser mais antiga, pelo encanamento tá desatualizado, enfim, a gente tem vários critérios que aqui, a gente tem engenheiros para falar isso, mas arquitetas também falaram muito sobre isso, sobre a adaptação de um projeto de arquitetura para fazer a execução depois da obra de uma forma geral. Então, a gente vê sobre essa irregularidade e o que isso pode acontecer, seja no momento de uma pessoa que comprou um imóvel usado, que vai passando de um para outro e vai comprando o imóvel e vai passando, e aí não sabe o que herdou ali de problemas na construção. A pessoa do aluguel, que é o inquilino que vai receber ali de alguma forma, vai usar aquele imóvel, vai usufruir, e aí começa a perceber que tem problema de filtração, começa a perceber que tem problema de descarga, começa a perceber que, caramba, surgiu uma fissura, surgiu um problema no telhado. E aí tem várias outras questões que esse inquilino às vezes não sabe. Ele paga e era a responsabilidade do proprietário, porque o proprietário às vezes dá uma de doido, finge que é do inquilino, enfim. E entra um terceiro personagem aqui que é muito importante também, que está crescendo essa conscientização, e a Priscila até comentou sobre síndicos, sobre os condomínios. Tem essa obrigatoriedade do síndico fazer todo esse procedimento, de ter essa responsabilidade também sobre o patrimônio geral, que é coletivo ali no caso de um condomínio, e o quanto que essas pessoas ficam postergando fazer a manutenção, que se torna uma patologia, e elas, às vezes, elas não sabem que é uma patologia. Deixa ali, chama o pedreiro, aí dá uma tampada, enfim. Aí sabe como funciona na prática para tentar responder essas questões. E aí eu já queria que a Aline trouxesse aqui para a prática dela o que são essas patologias. Porque a gente está falando patologia para cá, e às vezes é um nome tão técnico que a pessoa ainda não entendeu o que se trata. Se você puder trazer aqui para a prática, quais seriam esses exemplos? Então, Cássia, quando a gente fala de patologia, a gente fala do estudo da doença, né? Então, patologia das construções é o estudo das manifestações patológicas que acontecem nas edificações. E quando a gente fala em manifestações patológicas, a gente começa a abrir um leque muito amplo, porque essas manifestações patológicas, elas podem ser derivadas de vários problemas. Então, ela pode ser
de projeto, de execução, de material, de projeto, execução, material, tem mais um outro que eu esqueci agora, mas então a gente precisa saber a causa da patologia, a causa dessa manifestação patológica. Por quê? Quando você fala assim, os síndicos não... quando eles chamam o pedreiro para fazer o conserto de alguns problemas que aconteceram, isso para nós profissionais, isso é muito pior. Porque o pedreiro ele não vai investigar a causa daquele problema, ele vai consertar aquele problema da forma que ele entende. E esse entendimento nem sempre ele é um entendimento técnico. Na verdade, ele não é um entendimento técnico. Então, quando a gente é acionado para resolver uma manifestação patológica, a gente vai começar a investigar. O nosso trabalho é mais investigativo, porque a gente começa investigando o que ocasionou aquela manifestação. Para a gente chegando nessa causa, a gente consegue dar um diagnóstico correto para depois sugerir um tratamento correto. Porque o que mais acontece hoje em dia são as maquiagens. E essas maquiagens, dependendo da manifestação, a gente fala que ele é um câncer. Se você não trata como ele deve ser tratado, ele só aumenta. E esse aumento, ele oferece assim, vários problemas, porque ele coloca a edificação em risco, a vida dos moradores que estão ali em risco, e você não sabe quanto que aquele problema está aumentando. Então, o ideal é identificar uma manifestação patológica, se for trincas, rachaduras. A maioria dos problemas das edificações são por questões hidráulicas, são ligadas à água. Então, é infiltração, é umidade, é problema de encharcamento de solo. Então, a gente tem que ver qual é o problema exato, qual a causa desse problema, para que a gente possa tratar isso de forma correta. Quando a gente trata de forma correta, a gente evita os retrabalhos, evita o prejuízo, né? Porque aí você não vai desperdiçar dinheiro e investimento à toa, e evita o problema mais grave, que é relacionado à segurança, tanto da edificação quanto das pessoas que estão ali naquela edificação, né? Exatamente. E aí, para complementar um pouquinho que a Aline trouxe, Priscila, você consegue trazer como que funciona esse trabalho? Porque a Aline comentou um pouquinho sobre a fissura, sobre algumas questões que acontecem com imóveis, tem investigação. Qual é o resultado do trabalho do engenheiro aqui nessa investigação? Como que funciona o laudo? Já trazendo um spoiler de como que funciona esse resultado, para você trazer um pouquinho para a prática de como funciona isso. Então, um laudo, né, de análise de patologias, ou seja, manifestações patológicas numa edificação, ela, geralmente, o pessoal já me chama quando está com um problema, assim, bem aparente, né? Acredito que deve acontecer também com as meninas também, porque o pessoal já chega assim, olha, abriu uma trinca aqui, aí eles já falam, abriu uma rachadura enorme aqui, por favor, venha aqui ver e tal. E aí, ao analisar, a gente verifica, vai fazendo igual a colega falou aí. A gente vai analisando todas as antecedências dele para ver qual é a origem. E muitas vezes, realmente, a origem é infiltração, é água. Né? E aí, o que acontece? Como se procede o laudo, né, de análise de manifestação patológica? A gente analisa, né, constata o fato, aí a gente analisa. Depois que nós analisamos, nós apuramos ali, fazemos o caminho daquela situação, a gente consegue achar a origem, a gente faz a recomendação de como tratar aquele problema e, claro, se o síndico, ou seja, o proprietário, executar a recomendação, aí vem, sim, claro, o resultado do tratamento certo. É como o nosso corpo, né? Eu gosto muito de dar um exemplo do nosso corpo, que é muito parecido. Se nós temos uma febre e nós vamos no médico, ele simplesmente passa uma Novalgina, dipirona e tal,
ele vai estar tratando o sintoma. Agora, se ele investigar e disser, olha, vamos fazer um exame no laboratório, faça os exames de sangue X, Y, Z, faça os exames tais, e aí ele vai depois analisar com aqueles exames ali e vai dizer, ah, tá, então é uma dor, é uma inflamação na garganta, é isso, é aquilo no pé, e na cabeça e tal. Ele vai dar um direcionamento do que é e ele vai tratar da maneira certa, indicando um remédio adequado. Então, exemplo, existem deteriorações, por exemplo, no concreto, por base de sulfatos e existe por base de cloretos. Então, aí a gente pensa assim, e às vezes tem dos dois também. Nós vamos, às vezes, num local onde tem indício de vazamento de água, às vezes, cloridificada, né? Às vezes é a água da caixa do reservatório de água, ou então de uma piscina. Ou então, às vezes, é dessa situação e também tem, às vezes, um vazamento de água de esgoto. Água não, né? De esgoto. E que influencia essas duas situações, sabe? Então, um deteriora o concreto, o outro o aço, e daqui a pouco abre-se tudo, desplaca, e aí vem, como disse a nossa colega, vem o pedreiro, ele simplesmente acha que cimento e areia consegue tratar aquilo, sendo que tem que ser de uma forma específica. Ele deu o remédio errado, porque ele não é o médico certo para aquela situação. Então, eu diria assim, basicamente o laudo de manifestação patológica, análise de manifestação patológica é isso. É analisar, percorrer o caminho da situação do fato, constatá-lo, apurá-lo e depois dizer, olha, a direção é essa, a recomendação para tratar é isso, porque é a situação X. E não é só corrosão, a corrosão vem por conta de água, ou dentre outros fatos, né? Legal. Muito bom saber disso, desses detalhes, porque nem todo mundo presta atenção, né? Porque é aquilo, quero resolver, só que não sabe resolver, procura a pessoa errada, às vezes atrasa o desenvolvimento do problema. E falando dentro desse ponto que às vezes encontra um profissional para tentar mitigar e apagar um incêndio, pode surgir uma questão muito pior lá na frente. Então você apaga aqui, às vezes, para vender o imóvel. Porque, caramba, o síndico não quer pagar todo o laudo, não quer pagar toda essa investigação, não quer desenvolver, o próprio proprietário não quer se importar, e aí acaba deixando para depois, e esse depois se torna uma questão muito pior e mais demorada e cara. Trazendo aqui para o negócio da Tássia. Cássia, é muito importante falar, porque tem gente que acha que as manifestações patológicas ocorrem só em edificações antigas. Então é muito importante a gente falar sobre isso, principalmente com imóvel novo, quando uma pessoa vai tanto alugar quanto comprar. É importante que passe antes por uma vistoria com um engenheiro. E sendo um engenheiro, porque às vezes ele fala assim, o engenheiro da Caixa vistoriou, tá tudo ok. É importante que seja com um engenheiro da sua confiança, que você saiba que ele tem uma especialização ali em engenharia diagnóstica, porque o que a gente mais vê, a pessoa entra no imóvel muito feliz, e ele não consegue ver nada. Primeiro, porque não tem percepção para aquilo. E segundo, que ele está empolgado com o imóvel novo e aí não vê. E o que a gente consegue observar no nosso dia a dia de trabalho? Quando a gente chega num imóvel novo, por exemplo, eu fiz um laudo não tem muito tempo, que era para locação, primeira locação, e a pessoa ainda falou assim, acho que eu não vou precisar contratar não, porque é um imóvel novo. Falei, então, esse aí é o essencial para a gente fazer a vistoria. A gente fez a vistoria e ela ainda estava na dúvida se ela iria fazer o seguro contra os vidros. O seguro dos vidros também, porque era necessário fazer, obrigatório fazer o seguro do apartamento. Eu falei, deixa eu dar uma olhada primeiro no apartamento, depois a gente fala sobre o seguro. Chegando lá, tinham já 2 vidros trincados, o da sala e o da varanda, e vários outros problemas. Isso tudo foi colocado no laudo, o laudo foi entregue. A vizinha dela não fez a mesma coisa. E aí, quando a vizinha saiu, ela teve um prejuízo de 5 mil e poucos reais por conta de vidro trincado, de outros probleminhas no apartamento, e ela não ficou morando 1 ano nesse apartamento.
Então, entende-se que a pessoa às vezes vai economizar, não vou gastar uma vistoria de imóvel novo, R$ 1.000 e poucos, não vou gastar isso. É um investimento para você não ter um prejuízo maior lá na frente. E esse prejuízo, ele pode ser evitado, ainda mais com o imóvel novo, porque ele ainda não teve as deformações que o imóvel tem normalmente, né? Porque o imóvel é um organismo vivo, então ele vai realmente mexendo de acordo com as intempéries, o sol quente, a chuva. Então isso tudo faz uma diferença. Você vistoriar o imóvel, quando ele foi entregue, ele estava de uma forma, e quando ele foi alugado ou comprado, ele estava de uma forma, e depois de um tempo ele sofreu algumas deformações. Aí a gente pode fazer um laudo depois da entrega, se algo foi muito diferente do que estava, a gente faz uma análise também para ver se isso foi um problema estrutural ou foi um problema de uso. Então, isso aí é muito importante para as pessoas verem que o trabalho do engenheiro é necessário. A gente não está aí só porque a gente é chamado normalmente só para resolver quando o problema está muito sério. Infelizmente, é cultural. Sim, com certeza. Tati, agora eu vou deixar a bola para você falar um pouquinho mais sobre essa questão das exigências, né? Que você comentou no seu relato, falando um pouquinho sobre ter chegado a questão da patologia de forma indireta. Então, você atuava em regularização, você chegou na patologia. Se você puder trazer um pouquinho desses casos que você já viu, exemplificando, que houve essa exigência de fazer essa análise e precisou a patologia, essa organização, para conseguir esse alvará de funcionamento, essa documentação importante? Então, vou voltar um pouquinho sobre a parte da receita que você comentou, da notificação. Esse daí é um ponto que você começa com a partida dos imóveis. Você começa a construir, ninguém acha necessidade dessa notificação de informar. Fala, nossa, mas eu estou informando para a Receita? Como é que eles sabem que eu estou construindo? No momento que você gera o IPTU, no momento que você gera uma taxa, tudo isso está vinculado ao CPF e ao CNPJ. Então, com isso, acaba identificando que realmente você está fazendo uma construção. Então, por isso a multa vem, a notificação depois de 5 anos. Eles demoram para notificar, então você tem um prazo. E com isso, o que acontece nesse ponto, nessas casas que tem essas notificações da Receita Federal? A maioria está irregular, tanto a residência, não somente na Receita, mas também principalmente na parte da Prefeitura, e também tem as patologias. O que acontece? A maioria dos imóveis irregulares, ele tem a tendência de dar mais patologia porque foi feito de uma forma que não respeitou muitas das vezes a norma, não respeitou a legislação. E com isso, a tendência dele ter patologia é muito maior. E isso acontece. E caiu no ponto que quando vai irregularizar o imóvel, tem que analisar ele num todo. Se ele primeiro está tendo nos padrões, né, no parâmetro da prefeitura, se está com recurso, se está com afastamento, se tem de um lado, se tem do outro, se tem a margem que pode ser aprovada, porque tem a margem para aprovação. E cai naquele ponto a exigência, laudo da estabilidade. Tá hábito para morar? Posso habitar, é o habite. Posso habitar nesse imóvel? Porque quando a prefeitura libera o habite para a gente de uma obra regularizada ou de uma obra nova, que você acabou de construir, você construiu ela e vai gerar o habite, é nesse ponto que a gente chega. O habite, ele está liberando para você morar. Porém, será mesmo que com a obra construída ou ela regularizada, ela está mesmo apta a morar? Tem fissura? Tem trinca? Tem pontos que realmente vai implicar com você mais tarde? E isso muitas das vezes é ignorado. Simplesmente, o que eu vejo muito, o laudo de estabilidade que a prefeitura pede, ele não pede uma foto, ele pede um laudo que o engenheiro vai lá, vistoria e aprova. Muitas das vezes tem engenheiro que nem vai. Porque já chegou para mim laudo que o engenheiro foi lá, assinou, fez toda a documentação, deu a entrada. Porém, a prefeitura rejeitou. Porque a prefeitura foi visitar a casa. A prefeitura rejeitou.
Aí entraram em contato comigo, que tinha um processo parado, já estava há mais de 5 anos, aí eu fui ver por que estava parado. Quando eu fui ver por que estava parado, foi onde eu cheguei no ponto. Está parado na prefeitura, foi aprovado o projeto. Mas não estão liberando o Habits. Aí eu fui puxar o que estava errado. O laudo de estabilidade estava certíssimo. Porém, no físico não estava. O físico tinha problema de fundação. Tinha uma parte de trás que a estrutura da fundação já estava à mostra. Nessa chuva que teve aqui em Macaé, teve um deslizamento na parte de trás. Não aconteceu nada com a casa. Ou seja, tudo normal. Taca cimento, chamaram o pedreiro, tapou o problema. Só que não. Não tacou o problema. Porque se você teve um deslizamento, a parte de trás da fundação, ela cedeu. Ou seja, você tapou o cimento, porém aqui embaixo ficou um vazio. E o que aconteceu? O fiscal da obra foi lá, da Secretaria de Obra, vistoriou e perguntou o que tinha acontecido. Nisso, o que tinha acontecido? Eles explicaram, os donos da casa, aí foi impossível aprovar. A casa está com problema. Precisa chamar um engenheiro que atue nessa obra para ver primeiro qual o problema da casa, para solucionar com foto e evidência, e assim eu poder liberar o Habits e voltar novamente. Aí cai no ponto, se a pessoa não foi ver a casa, que não só me emitiu uma RT, porque lá de estabilidade tem um modelo da prefeitura, você vai lá, bota no modelo da prefeitura e emite a RT. Só que aí tá o problema, você emitiu um RT constatando que estava ok, mas tinha um problema. Não aprovou. Então, isso cai muito nessa margem, porque quando você vai regularizar, cai nesses padrões, estabilidade, comércio, parte do comércio. Além do bombeiro que você tem que olhar, eles exigem que você analisa toda a estrutura. Porque tem comércio que ele é o quê? Ele é alugado, vai passando por vários tipos de comércio, vários tipos, e tem que ser adaptável. Nisso que vai sendo adaptável, eles vão mexendo na estrutura. Muitas das vezes eles arrancam pilar, que estava no projeto e agora não está mais. Simplesmente desaparece. E quando você vai fazer, porque há tanto a parte da Juscerja, da parte da agora, que está em conjunto, porque agora englobou. Antigamente, o bombeiro era separado, você pedia, e a prefeitura era separado. Agora, com a junção da Juscerja, o que aconteceu? O próprio site, quando você lança, vai abrir um CNPJ, ele automaticamente já notifica se vai cair num bombeiro simplificado ou num bombeiro completo. E você tem que atender às exigências. E na exigência do bombeiro, ele também pede a vistoria do local. E aonde cai o ponto que está apto realmente para instalar, para fazer a parte do bombeiro, a estrutura vai suportar as instalações? Se ela tem se você detecta que teve lá no projeto um pilar e foi arrancado, provavelmente a estrutura mexeu por completo. Então aí vem onde você entra. Tem que analisar a parte estrutural, tem que fazer um laudo de vistoria, tem que fazer a parte da engenharia do diagnóstico, tem que identificar que tipo de fissura, se a fissura é estrutural, se não é, se vai precisar de um tipo de sondagem, alguma coisa que realmente vai detectar que aconteceu. E com isso você vai conseguir o quê? A liberação, porque agora eles estão começando a ser mais exigentes com isso. Porque antigamente você simplesmente regularizava, ninguém pedia estabilidade, tá lá, mas aí daqui a pouco a casa estava cheia de problema. No bombeiro a mesma coisa, o comércio estava cheio de problema. Então, com esse ponto que agora eles estão realmente exigindo que tenha esse olhar do engenheiro, esse olhar realmente que uma fissura pode ser um problema muito grave, que antigamente não tinha, era simplesmente catar um pedreiro e tacar massa, e o negócio vai aumentando. Mas você vê isso muito. Teve um laudo que eu fiz ali, na saída de Macaé. A casa, você via, a casa estava perfeita. Porém, na parte de trás da casa, primeiro fui contratada para regularizar, só que aí na regularização eu vou vistoriar. Aí eu detectei que tinha um problema, porque na parte de trás da casa estava com uma fissura muito grande. Na parte do muro, no pilar, eu achei estranho. Eu falei, olha, o ideal é bom você fazer um laudo. Falei, eu faço tudo, se não indiquei alguém que possa fazer. Aí ele falou, não, já que você está com processo de regularização, pode fazer. Aí eu fui investigar. Aí eu vi que o que aconteceu? Visivelmente estava perfeito, porém, conversando com ele, ele me mandou a foto da fundação. Não tinha fundação.
Simplesmente era um monte de buraco cavado que jogou cimento. Ele, não, eu tirei foto da construção toda. Quando ele me mostrou, eu olhei pra ele e eu falei, meu Deus, ele ainda queria construir em cima. Eu falei, você quer construir em cima? Não constrói, porque vai cair. Ele vai cair. Eu falei, com certeza vai cair. Falei, primeiro a gente vai fazer um estudo de sondagem, fazer todo o processo, para realmente ver o que vai fazer. Falei, vai ter que ser feito um reforço estrutural. Mas aí você vê a casa perfeita, não tinha nada, uma simples trinca que eu vi diferente. Eu achei a importância de chamar. E aí foi detectado que na fundação não tinha fundação. Então, esse ponto de olhar, você realmente fazer uma vistoria, tanto de regularização de imóvel, com um olhar mais crítico, mesmo que você não faça essa parte de diagnóstico, você indica para quem faz. Porque você está ajudando o seu cliente a realmente evitar um problema lá na frente. Porque ele vai regularizar, vai aprovar, muitas das vezes vai tacar cimento. E mais lá na frente vai ter o quê? Vai ter um problema muito grande. Porque podia cair. Se ele construísse uma casa em cima, ia afundar. Então, tudo isso vai, querendo ou não, as áreas estão relacionadas. Então, o olhar do engenheiro tem que ser um olhar diferenciado. Se você não faz, tem outro que faça. Então, eu acho que a cultura nossa tem que ser diferente. Porque a cultura do engenheiro é eu vou fazer o meu que se dane dos outros. E não é assim. Se eu olhei no meu cliente e tem um trabalho que eu posso indicar, por que não indicar? Se eu não faço. Mas eu sei a necessidade dele. Na maioria das vezes isso não acontece. Ah, eu fiz o meu, necessita? Ele que acha para identificar. E aí que é a causa dos problemas. Que a maioria da engenharia, da parte de diagnóstico, já foi vista algumas vezes lá atrás, só que ninguém passou para frente e não ensinou a necessidade disso, da importância que uma fissura, uma trinca tem que ser analisada. Ou seja, eles constroem e acham que a casa vai durar para sempre. E não é assim que funciona. É a cultura, infelizmente, do nosso país. Muito bom. Muito bom ouvir vocês falando essa parte da questão prática, porque muitas pessoas acreditam que estão longe, né? Esses casos vão ser muito longe. Nunca nem vi, nunca entendi. Não precisa disso. É a última situação que eu vou procurar um engenheiro que eu vou tentar direcionar. Só que eu vou te dizer que não. Porque diria que desde que eu comecei a atuar no mercado imobiliário, em várias situações vieram questões justamente de discussão sobre isso. Um caso muito comum, que vira e mexe acontece, a Aline tinha até trazido um pouco sobre essa questão da entrega do imóvel novo, etc. Vícios construtivos, né? O condomínio recebe a construção lá da incorporadora, da construtora, faz uma análise geral, porque não verifica realmente dentro das unidades, que é a responsabilidade de cada um dos adquirentes. E aí, depois de meses, depois de anos, quer entrar com uma ação coletiva, tem que direcionar o que aconteceu, quando que foi, se houve manutenção, se não houve. Então, é muito importante trazer isso, porque as pessoas imaginam que é algo que nunca vai acontecer. Não faz sentido nenhum. Eu nunca precisei disso. Você nunca precisou porque você nunca organizou isso. Muitas das vezes está escondendo e essa bomba vai explodir na mão de alguém. A Tati, a Aline e a Priscila trouxeram alguns exemplos. Que pode ser que uma pessoa aqui, nesse meu momento que eu estou morando nesse imóvel durante 10, 15 anos, a bomba ainda não explodiu. Mas eu alugo, mas eu vendo, ou faço uma outra construção que vai influenciar minha construção antiga e essa bomba vai explodir. Então, acho que são questões importantes, principalmente para pensar sobre a responsabilidade, porque se você é dono do imóvel, Chuchu, trazendo aqui para os proprietários, se o imóvel seja um contrato de gaveta, se você está de posse, você construiu, você é responsável por aquela construção. Seja que você construiu sozinho, seja que você contratou um profissional de uma forma avulsa para fazer aquela construção. Sendo um pedreiro, sendo um engenheiro, sendo um arquiteto, você também é responsável. Então, se acontecer algum tipo de problema com essa construção, ela cair, marquise cair, aconteceu isso aqui em Valqueira, aqui no centro na capital do Rio de Janeiro, aqui perto onde eu moro, acho que a pessoa talvez conheça. Na internet principal, na internet Magalhães, uma rua principal, um prédio comercial de esquina, que estava, de certa forma, abandonado durante algum tempo, não sei o que aconteceu, pode ser alguma disputa. A marquise simplesmente caiu em cima dos veículos estacionados.
4 capos. Então, são questões que a gente não consegue verificar e entender quando que vai acontecer, mas é que vai acontecer. Então, são questões que a gente precisa analisar e perceber a responsabilidade. Se você é proprietário, você é responsável pela obra. Se você é proprietário e você está sobre a posse do seu imóvel, você é responsável sobre a manutenção e acompanhar essa documentação. Uma das questões que eu mais vi quando eu estava gerenciando um departamento imobiliário, que eu tinha que analisar todas as situações, ver os documentos, etc., era que a maioria dos imóveis não tinham acompanhamento sobre as próprias construções, os próprios projetos, as próprias manutenções que aconteceram. E aí chegava uma situação que, caramba, o telhado está vazando há 5 anos, só que ninguém organizou porque não sabia essa informação. Ou porque não sabia onde que estava o projeto. E aí chega nesse momento de que, se você é proprietário, você precisa ter uma pastinha de documentos. Eu sempre falo para os meus clientes, cadê sua pastinha de documentos? Ah, não sei onde que está, doutora. Pega todos os documentos, seja físico, seja digital, bota numa pastinha. Se você não sabe o nome dos documentos, me traz, que eu tento desse nome vocês querem pôr o nome na frente. Porque muitas vezes as pessoas não sabem os documentos que elas possuem. E aí vem disso, caramba, cadê o projeto de arquitetura? Porque se executou uma obra, deveria ter tido um projeto. Se não teve projeto, a gente já não sabe onde localizar as coisas. E aí rola o quebra-quebra para conseguir localizar quando for fazer uma construção. Se você construiu, caramba, fez uma manutenção no telhado, uma manutenção na parede, o que for, uma pintura, guarda essas informações. É muito importante para acompanhar, ter esse histórico, porque se a pessoa for comprar um imóvel lá na frente for vender, ela precisa ter conhecimento do que ela está herdando. Isso rola, gente, uma discussão judicial imensa. Eu estou falando aqui principalmente na questão jurídica, porque rola uma disputa de anos no judiciário para você definir se aquela caixinha era a responsabilidade do inquilino, se era do proprietário, se era do antigo proprietário, se era do proprietário novo. Quanto que isso vale de prejuízo, se vai ter uma indenização. Gente, isso demora anos rodando no judiciário. Eu estou trazendo aqui para a realidade de vocês. As meninas que são peritas talvez acompanham também essa questão da penúria que é ter um andamento judicial. Às vezes, para você ter uma nomeação numa perícia, você demora anos para chegar na nomeação de um perito, ter a perícia e depois ter o retorno disso tudo. Então, é importante vocês saberem que tem esse risco, se vocês não acompanham essa manutenção, não acompanham essa questão da obra, não contratam os profissionais que saibam lidar com isso, que aqui é uma outra caixinha muito importante para a gente conversar e trazer, porque a gente tem engenheiro para execução de obra. Temos vários engenheiros que fazem execução de obra. Engenheiros que fazem projetos de arquitetura. Temos. Arquitetos que fazem projetos de arquitetura de construção. Temos. Mas patologia, gente, é algo muito mais específico. Não tem como uma pessoa bater o olho e falar, isso daqui com certeza foi porque bateu lá embaixo o carro na parede e acabou com a estrutura. Não é assim. São anos para a gente verificar quanto que está aquela construção ali. E é muito importante vocês entenderem isso. Para eu resumir e finalizar essa minha participação sobre a questão jurídica, manutenção periódica. Nós temos várias questões de manutenções periódicas, seja no aluguel, seja o condomínio fazer a manutenção periódica das áreas comuns. Isso é sobre informação, muitas pessoas não sabem disso. É responsabilidade do inquilino, aqui, sendo um aluguel. E aqui no condomínio, principalmente das áreas comuns, é do condomínio. Vocês precisam fazer o danado orçamento, precisa fazer essa análise. E das áreas individuais, que são dos proprietários, precisa ter uma notificação avisando que eles precisam fazer esse acompanhamento. Justamente para o condomínio não ser responsabilizado por um problema no condomínio. Então tem todo esse procedimento para a gente entender. E proprietário é o responsável pela estrutura. Então se a gente tem discussão, essa obra é o quê? Estrutural? O proprietário vai pagar. Isso acontece muito em locação. Eu já vi isso acontecer várias vezes, seja residencial, seja comercial. Que aí surge um probleminha, eu vou notificar a imobiliária. Notifica a imobiliária não responde. Notifica o proprietário não responde. Lá tá rodando. 1 ano daquela fissura. 2 anos da infiltração. Aí chega, poxa, eu não quero mais, vou devolver o imóvel. Devolve o danado do imóvel
E outro inquilino vai herdar esse problema, porque o proprietário não quis resolver, a administração da imobiliária não comunicou. Então a gente tem essa responsabilidade de avisar, deixa tudo documentado, organizado. Sobre o problema, comunica, principalmente inquilino. Comprei um imóvel, descobri um problema, gente, comunica, procura um engenheiro, porque você vai ter que procurar entender se você tem algum tipo de questões relacionadas a isso, de responsabilidade, ou se você consegue cobrar alguma diferença sobre o negócio em relação ao antigo proprietário. Nós temos muitas caixinhas aqui importantes nessas discussões de patologia das construções e nem todo mundo consegue conhecer isso, porque espera a bomba explodir. Então, nessa bomba explodir, você não sabe onde que a batata quente vai cair. Então, é importante vocês terem esse conhecimento, que não é tranquilo, não é um procedimento barato, fazer um procedimento, eu vou discutir na justiça. Você vai discutir na justiça, esse imóvel vai para a herança e você não vai conseguir resolver. Porque muitas das vezes as pessoas postergam os andamentos judiciais para atrasar o desenvolvimento e a resolução. Estou trazendo aqui para a vida real para vocês entenderem. Então, cara, constatei um problema. Estou com uma fissura dentro do meu apartamento, seja dentro do condomínio. Meu bem, já procura um engenheiro, faça um laudo, entenda o que aconteceu. A partir disso, caramba, descobriu o que aconteceu. Foi falta de manutenção? Foi um problema antigo por conta da devolução da construtora ou não foi? Procura o advogado para ver se você vai notificar para fazer essa reorganização desse patrimônio ou não. E isso é muito importante porque, gente, tudo tem prazo. As pessoas querem deixar tudo para a última hora. Ah, não, eu vou deixar para não sei quando. Quando eu vender, eu reorganizo. Eu verifico, eu avalio. Gente, esse negócio de quando eu vender, muitas das vezes você já perdeu o seu direito. Então, eu gosto de trazer essa realidade, esse choque aqui, porque as pessoas ficam com essa questão, vão resolver depois, vou deixar para depois, não sei o quê. E esse depois pode ser que não aconteça, aconteça um problema antes. E aí você vai herdar um problema muito pior. Para finalizar, meninas, já que a gente está aqui nesse bate-bola falando sobre essa questão da patologia, esse direcionamento, eu queria que vocês conseguissem, nessa despedida, né, da nossa live de uma forma geral, conseguissem resumir uma orientação que vocês dariam para qualquer pessoa, e eu não estou falando de patologia, essa pessoa nem identificou que é uma patologia, mas para qualquer pessoa que tenha uma construção ou que tenha um imóvel usado ou novo. O que vocês, enquanto engenheiros civis, diriam de orientação? Vou mudar um pouquinho a ordem agora para a gente tentar dar uma mexida nisso. Priscila, o que você diria ali, seja para o síndico, para um comerciante, seja para um residente, o que você faria de orientação para essa pessoa? Antes mesmo do proprietário, né, do novo morador, aliás, entrar no imóvel, seja ele, ou então o síndico ali tomando posse ali da nova função dele, né, de gestor daquela área, é lícito que ele contrate um profissional da área de manifestação patológica, de identificação dessas manifestações, ou seja, para que faça um estudo e verifique se o que está sendo entregue contém essas falhas de execução, né? Existem as falhas de execução, falhas de manutenção, que é ao longo da vida útil do imóvel. Então é lícito que, como síndico, ele faça isso. Como proprietário, está recebendo de uma construtora uma casa, ou o apartamento, como tem agora hoje em dia, já está um pouco mais comum essa questão de fazer vistoria em imóvel novo. E isso é muito bom, né? As pessoas estão ficando mais conscientes. Porque antes tinha gente, olha, era cada coisa que aparecia. Tem gente, inclusive eu já fiz parecer técnico, ou seja, em defesa de uma das partes, para uma ação judicial, por conta de um apartamento de uma construtora bem famosa, no qual ele recebeu e tinham inúmeras questõezinhas que apareceram logo ele ao entrar, na primeira semana já viu alguns problemas. E aí ele simplesmente, não, vou resolver, porque tô aqui feliz pra caramba, tô no meu imóvel novo, vou vivendo, né, e vou resolver. Só que ele foi tentar resolver com um pedreiro, que era um vazamento, imaginem só uma conexão que estava no gesso, né, acima do gesso do banheiro, e essa conexão não estava vedada da maneira certa. Essa conexão começou a vazar esgoto sobre o gesso, que foi sobre as paredes, porque escorrendo pelo gesso também, e ali foi pingando. Então, imagine só a situação. E aí ele tentou
amparar aquilo, não conseguiu. E depois várias outras situaçõezinhas apareceram também. Falta de vedação das janelas, falta de pingadeira, muitos erros de execução que trouxeram para ele dores de cabeça assim, incríveis, e hoje ele já colocou, né, na justiça contra essa construtora. Então, qual seria o correto? Ele, ao comprar o imóvel, antes de comprar, tá ali na fase ainda de negociação, contratasse um engenheiro para verificar. Eu já tive situações em que eu entrei num imóvel, tanto usado, antigo quanto novo. Novo é fácil, porque aí a gente fala assim, olha, não aceite agora, peça para a construtora refazer tais pontos, assim, assim, assado. Já antigo, é uma administradora, às vezes uma imobiliária que está fazendo a venda, e eles realmente fazem um milagre assim acontecer. Desculpa o termo, maquiagem mesmo, e às vezes o novo proprietário compra aquilo e tá cheio de vícios, tá cheio de situações ali que vão onerar ele de forma muito grande. Então, certo, seria contratar um engenheiro. Então, todas essas hipóteses aí de você locar, de você comprar apartamento, imóvel velho, não importa, ou o síndico que está entrando numa gestão nova, adquira o hábito, né? Tem síndico que tem gerencia vários condomínios. Então, chame ali um profissional de sua confiança para que faça essa análise aí e te coloque informando assim todos os pontos críticos que existem, se eles existirem, que acredito que sim, sempre vão existir. E quais seriam as formas ali dele consertar as situações, de resolver os problemas, seja chamando construtora ou um advogado para estar a par ali na defesa da situação, da defesa dele como gestor do condomínio, tá? E dentre outras, tá? Então, o certo seria exatamente isso, essa consciência de direcionar-se ao médico certo, porque ninguém que tem problema de vista vai num otorrino, né? Então, é exatamente essa analogia que eu estou trazendo, exemplifica bem isso. Amei essa sua orientação, porque infelizmente, você trazendo outro recorte aqui antes de passar para a Tati vai se preparando, esse recorte sobre maquiagem. Infelizmente, gente, temos pessoas e profissionais de má fé no mercado imobiliário. Eu já vi pessoas que atuavam enquanto corretores, como engenheiros e arquitetos, e não tinham habilitação profissional. Do cliente chegar até mim para verificar e não existia nenhum cadastro, porque os sites das instituições têm essa consulta do cadastro para ver se essa pessoa é habilitada. E muitas das vezes, infelizmente, as imobiliárias, por preguiça, por exemplo, de organização desses imóveis, e até porque os proprietários às vezes se isentam sobre essa organização, acabam realizando várias questões para ocultar os problemas dos imóveis. Falando até aqui sobre a questão de aluguel e sobre venda. Então, nós temos uma insegurança muito grande nessas movimentações dos imóveis no mercado imobiliário. A gente não sabe se esse imóvel está regularizado, a gente não sabe se esse imóvel está em dia na manutenção. Então, é importante verificar sempre essa documentação, pedir essa documentação, fazer a vistoria do imóvel para entrada. Tem gente que quer comprar o imóvel sem ver. Eu fico, gente, como vocês querem comprar um imóvel vendo pela internet só, sem ninguém ir lá verificar, você mesmo verificar, um engenheiro avaliar, pedir a documentação? Gente, isso não existe. Tem gente que paga um sinal do imóvel de 500 mil assim. Gente, você quer me dar o Pix também? Você não quer me dar o Pix. Mas aí o imóvel que você nem avaliou a documentação, não entendeu como que está o estado físico, você já quer efetuar o pagamento de sinal. Então tenha atenção nisso. Nós temos profissionais ótimos, mas também temos profissionais e golpistas no mercado imobiliário. Tati, para você, e aí, qual a orientação que você daria? É a prevenção. Você não esperar o problema acontecer para chamar a emergência. Porque o que acontece? A gente é chamado na emergência. Mas você pode prevenir antes. E as responsabilidades. Porque o síndico, ele responde legalmente pelo condomínio. Isso a maioria não sabe. Eles respondem legalmente. Se você assinou, se você está lá, tudo que acontece lá é sua responsabilidade. O proprietário, ele tem responsabilidade legal se o imóvel dele tiver uma varanda, alguma coisa que vier cair na rua e cair em cima de alguém,
ele responde legal por isso, e o engenheiro que fez, se tiver a RT, alguma coisa da obra, se às vezes que não tem, ele responde legal. Então, acho que isso é a prevenção, você se prevenir antes de realmente gritar e não esperar o problema. Porque às vezes a gente está vendo ele ali, o problema vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer. Ah, mas dá para esperar. Ah, tudo bem, vou esperar mais um pouco. Aí quando você espera, o estrago é maior. Então é ter realmente a prevenção e ter a conscientização. Você não sabe? Procura alguém que sabe. Vai comprar um imóvel? Por que não contratar alguém que venha te orientar para nisso? Eu estou agora realmente orientando. Um casal, eles estão fechando a venda de um imóvel, aí não sabia de nada, aí pediram a indicação de quem podia indicar, me indicaram, e eu estou acompanhando eles no processo. E a primeira coisa que eu fiz é realmente ver a documentação, e eu perguntei, você foi no imóvel? Eu fui, mas eu vi por foto. Eu falei, não, tem que ir. Você vai fechar um imóvel, que é o seu sonho, e você não vai no imóvel, não tem foto? Você só vai ver por foto, por vídeo? Eu falei, não, a gente tem que marcar uma visita. Porque você não sabe. E eu achei assim, querendo vender muito rápido para ele, empurrando. Eu falei, tem alguma coisa errada. E realmente tinha bastante coisa errada que eu achei na documentação. Exatamente. Tinha. Bastante. Nossa. Aí eu falei, não, agora a gente vai ver também o imóvel, porque... E realmente tinha bastante problema. Detectei alguns problemas. Eu falei, se você compra com esse problema, olha aí o problema. Olha aí o que você ia causar. Além de você falar, eu tô fazendo um ótimo negócio, custo-benefício, o que você vai gastar é muito maior. Então, se você vai comprar um imóvel, vai comprar um terreno, dependendo do local, você tem que ver se vai ter enchente, como é que é o terreno, porque a gente tem que estudar isso. Então, acho que o estudo de viabilidade é muito importante, é a prevenção. Então, o estudo de viabilidade é para prevenir. Então, se você quer comprar, se você quer regularizar, se você quer vender, ter um estudo de viabilidade, ter alguém que te acompanhe na área, realmente para falar, você não quer contratar, mas você contrata uma consultoria só para mostrar, olha, eu tenho essa documentação, tá acontecendo isso, meu imóvel apareceu com uma trinca, qual é a orientação? Eu vou vender, eu vou comprar, o que eu posso fazer? Então, acho que realmente é ter essa conscientização, é a gente como profissional conscientizar sim, que é bom prevenir do que remediar. Porque tem muita coisa maquiada que a gente realmente, como a Priscila falou, é muita coisa maquiada. Que realmente acaba passando despercebida óleo que não tem essa costume. Então, é realmente você prevenir, você fazer o estudo de viabilidade, você lembrar que você tem responsabilidade de tudo que acontece com o seu imóvel. Achei ótimo. Achei ótimo você trazer um choque de realidade aqui também. Que a galera com aquele vamos fechar um negócio. Gente, vocês estão fechando o que vocês nem viram. Exatamente. Eu tô entendendo que você gostou, que é teu sonho, que você conseguiu essa possibilidade de pagar dessa forma, etc. Mas vamos verificar. Fechando aqui para dar um exemplo prático para passar para a Aline também trazer a orientação dela. Eu peguei um caso, justamente chegou uma pessoa, um cliente, né, do online e tal, morava em Santos e queria verificar uma questão de um imóvel ali em Santos. Então, beleza, vamos verificar. Eu falei, vamos fazer a consultoria, ela queria que eu verificasse o contrato. Não, primeiro vamos verificar a consultoria, que eu te dou direcionamentos e orientações gerais, e depois a gente chega na parte do contrato, porque o contrato já é um outro serviço, já é um outro ponto. Papo vai, papo vem, ela me fala que era uma oportunidade ótima, que ela estava querendo ali, ia conseguir o crédito, não sei o que, eu já achei estranho. Ela falou que estava muito difícil de conseguir crédito em qualquer lugar e conseguiu nesse lugar. Eu falei, tá, você tem o nome desse lugar, você tem empresa que está fazendo e tal, ela mandou o nome, mandou o Instagram. O Instagram recente, pouquinhas questões, etc. Mandou o contrato, acho que, gente, esse contrato tá estranho, ok. Até aí eu não fechei o serviço. Eu cheguei a um ponto e perguntei, você conseguiu o CNPJ? Porque o CNPJ não estava no contrato. Pedi o CNPJ. Foi avaliar o CNPJ. O CNPJ era de uma loja de informática. Agora me explica como uma loja de informática está construindo, vendendo e dando um crédito maravilhoso para as pessoas. Algo de errado não está certo. Ela não gostou dessa orientação, que eu falei, olha, isso daí tem um risco imenso, porque você precisa pedir essas outras documentações sobre essa construção, sobre essa empresa que está avaliando aí,
E eu verifiquei que é recente o cadastro de construção. Eles trabalharam enquanto loja de informática até semana passada. O que aconteceu aí nesse meio tempo? Agora virou uma construtora do nada, famosa em Santos pelo Instagram. Ela não gostou dessa orientação, falou que eu não tinha feito meu trabalho e com certeza ela comprou esse imóvel. Não sei que fim que deu, talvez ela apareça no momento. Não. Mas quando a gente perceber que tem coisas que acontecem que são utilizadas vantagens como se fosse uma vantagem muito boa e que na verdade não existe. Então tenham essa atenção de analisar, de redobrar a informação, de ver documentação, de conhecer e procurar os profissionais que saibam efetivamente trabalhar dentro do mercado imobiliário. Aline, a bola final é com você. Depois a gente fala sobre patologia, sobre essas questões dos crimes imobiliários. Qual é a orientação que você daria para uma pessoa hoje? Bem, meninas, super concordo com tudo que vocês falaram. É exatamente esse o problema. O sonho da casa própria pode se tornar o pesadelo da casa própria. Primeiro, as pessoas envolvidas têm que entender que temos direitos e deveres. Então, se você, por exemplo, se for um condomínio, o condomínio tem que fazer uma vistoria de entrega de obras. O condomínio tem que exigir um manual de uso, operação e manutenção da edificação, coisa que quase nenhum condomínio exige, e a gente, quando vai fazer as inspeções e as vistorias, esse documento simplesmente não tem, porque a construtora não entregou, enfim. O síndico não sabe, muitas vezes, que ele tem as responsabilidades civil e criminal sobre tudo. Quando ele fala assim, não, mas quando eu assumi já era assim. Então, você assumiu. Quando você assume tudo. E quando a gente pede as notificações, as informações das manutenções, elas simplesmente não existem. Ninguém arquivou, ninguém solicitou. Então a gente vê que tem problemas antigos, tem problemas novos. Quando você vai construir, se for construir um imóvel na planta, chama um engenheiro. Se você for comprar um imóvel na planta, chama um engenheiro para avaliar se vale a pena mesmo, como é que está aquela construção, se ela realmente tem bases sólidas. Se você mesmo construir, não dê atenção principal ao material. As pessoas compram material de primeira e economizam na mão de obra. E aí contrata uma mão de obra mais barata para dar prejuízo naquele material de primeira que ela comprou. E aí tem um prejuízo muito maior, contudo, a gente está vendo isso acontecer direto. Então, primeiro, entenda que você tem direitos e deveres. Você não sabe quais são? Contrate um profissional, um engenheiro, né, principalmente especialista em engenharia diagnóstica, que vai te dar uma base de orientação certa sobre aquilo, né? Se for alguma informação sobre o direito, né, você vai contratar um advogado que é especialista em causas imobiliárias. Então, vocês têm os profissionais no mercado. Agora, basta procurá-los para saber quais são os seus direitos e seus deveres. Porque quando a gente não sabe das coisas e a gente simplesmente se arrisca, o risco é grande demais para dar errado. E o que mais a gente está vendo é que tem muita coisa dando errado. E o pior, se você vai comprar um imóvel e ele não tem projetos, esse aí é o pior de tudo, porque você está dando um tiro no escuro, você não sabe o que tem ali. Para a gente mesmo, quando a gente vai fazer uma vistoria, uma investigação, uma inspeção, né, uma perícia de algo que não tem um projeto, olha a nossa dificuldade, inclusive, de fechar um diagnóstico, porque você precisa de análises, todos os ensaios que forem possíveis para você investigar aquilo. E as pessoas veem isso como, mas vai precisar mesmo. Gente, engenharia é coisa séria. Então, foi o que eu falei no início da live. O risco
na sua edificação, o risco de segurança da sua edificação e o risco da sua vida dentro daquela edificação. Então, as pessoas têm que ter mais consciência sobre isso e buscar realmente os seus direitos e os seus deveres, tanto na compra quanto nas manutenções das edificações. Tá? Então, é preciso você buscar esses profissionais para que te dê uma orientação. Nossa, eu amei a quantidade de conteúdo que a gente fez aqui hoje, hein? Mais, meu filho. Porque é muito amplo, né? E a gente ainda tentou resumir um pouquinho de tudo. Com certeza. Tentou ser mais objetivo possível para caber em 1h e pouquinho. Porque a gente ficou 1h20 aqui, mais ou menos, conversando. Gente, a live vai ficar salva. Então, depois, se vocês quiserem também encaminhar para os clientes, para as pessoas, acho que é ótimo, que é uma conscientização para todo mundo entender como funciona. Se torna um material educativo, né? Cada uma dessas lives. Opa, deixa eu ver o comentário aqui do Rafael. Temos muitos processos ocorrendo em imóveis, sobretudo do programa Minha Casa e Minha Vida, porque o síndico desconhecia o pedir à construtora. Exatamente. A galera não sabe quem pede, como que corrige, espera acontecer. Então é isso que a gente tem que fazer, conscientização. Eu acredito muito nessa parte da educação sobre o mercado imobiliário, sobre o papel das profissões. Para mim isso se perdeu, não sei em que momento, mas se perdeu, se tornou uma precarização do mercado imobiliário de uma forma geral. Ninguém contrata mais, ninguém quer organizar, deixa eu ir enrolando. E é por isso que, por exemplo, nós temos muitas multas acontecendo neste momento. O cerco está se fechando. Eu estava falando um dia desses com alguns profissionais que atuam no mercado. Gente, a quantidade de multa que está acontecendo agora, execução fiscal de PTU, multa de obra, multa sobre falta de cumprimento de legislação, de condomínio. Isso está acontecendo demais. Principalmente aqui, o pessoal do Rio de Janeiro falava, isso não acontece no Rio, não. Acontece nos outros lugares. Gente, Rio de Janeiro está acontecendo a balde isso esse ano. Quem não está acompanhando está perdendo as informações. Está rolando demolição, está rolando multa, está rolando tudo envolvendo essa questão da construção. O setor urbanístico e de construção e habitação do Rio de Janeiro está vivo agora. Então estejam atentos. Eu e se acho vocês só... forem em outros lugares também. Pegando um gancho rapidinho que você falou, aonde se perdeu. Aonde se perdeu foi que a prefeitura parou de fiscalizar. Há um tempo atrás, simplesmente não existia multa, não existia nada. Vou construir, nunca vou ser notificado. De um ano e meio para cá, que eles realmente voltaram a funcionar. Porque antigamente realmente não multavam. Multavam o que eles queriam. Agora realmente estão fiscalizando no geral. Aí que é o ponto. Que aí todo mundo ficou acomodado. Ninguém vai multar, só vai multar se realmente eu estou num condomínio, se eu estou alguma coisa mais vista, alguma coisa com valor venal maior. Então aí realmente foi onde que se perdeu. Agora não, agora realmente estão olhando de bairro a bairro. Aqui também aconteceu a mesma coisa. Tá vendo, gente? Do Rio de Janeiro todo, porque eu tô na capital, a Tati está lá em Macaé, Rio das Ostras, Campos. Então fiquem atentos. Isso é muito importante sobre essa questão da educação, para entender até que ponto chega a nossa responsabilidade, onde que entra outros profissionais. Eu falo até que eu, enquanto advogada, eu não poderia falar sobre patologia sozinha. Eu consigo entender a discussão quando chega até mim. Cássio, aconteceu esse problema aqui, como que eu resolvo? Aí eu tenho que notificar 300 pessoas, tem que procurar um laudo, tem que negociar. Então tudo isso está interligado. O engenheiro não vai fazer sozinho, o arquiteto não vai fazer sozinho, o advogado não vai fazer sozinho, o corretor não vai fazer sozinho. Quando quebra essa comunicação aqui, é onde acontecem os problemas imobiliários. Então, tenham atenção. Se você é cliente, vai comprar, vai vender, vai alugar, contrate os profissionais, conheça a danada da região que você vai comprar o imóvel, que você vai adquirir, que você vai morar. Hoje, por exemplo, eu falo, gente, eu não vou comprar um imóvel sem eu morar no local. Se for um imóvel na planta, nossa, vai ser um imóvel na planta, a meio local. Ótimo. Vou morar de aluguel um tempo e depois eu invisto no imóvel na planta. Ou entender como está acontecendo isso, porque senão a gente não consegue conhecer a região. E aí, às vezes, a gente entra numa cilada sem saber. Então, isso é importante. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês.
Foi ótimo o papo, meninas. Foi muito bom mesmo. E obrigada a todos que estão aí acompanhando a gente. Vivi, Ismael, tem uma galera boa aí que Muita gente. acompanhou. Eu tenho certeza que se pudesse, estariam aí papeando com a gente. Uhum. Obrigada também, meninas. gente. Obrigada pelo convite. Adorei, obrigada a todo mundo que estava aqui. Acho que foi assim, uma troca muito bacana, uma conscientização Muito. também. E muito bacana. Obrigada a todo mundo que estava aqui comentando. Vivi estava aqui, eu aposto que estava bom. Morgan também, o pessoal que realmente tem essa vivência também como a gente. Eu acho que é muito bacana. E para você que também não tem, essa live eu acho que é muito útil, muito importante. Que tem alguns pontos, né, que você pode aproveitar. Eu acho que foi muito bacana, muito gratificante. Muito obrigada. Obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Também agradeço aí as meninas, prazer em conhecê-las, tá? E vamos seguindo aí na nossa área, fazendo o nosso melhor e conscientizando as pessoas também. E agradeço aí também a Cássia por tudo e ao pessoal que tá aí no chat. Isso aí, galera. Obrigada, Obrigada gente. também. Eu Boa agradeço noite. muito. Boa noite para vocês. Tchau. Boa noite, meninas.